Fala galera, fala aí, prazer imenso, voltamos aqui. Falamos, né, na aula passada do processo legislativo, né, algumas coisas ligadas a direitos políticos, perfeito? E agora a gente vai trabalhar um pouco direitos e garantias fundamentais, tá? Previsto na Constituição do Estado do Pará, mas na verdade a gente nem tem muita coisa não, tá? Assim, na verdade, a gente vai ver os direitos e garantias fundamentais, alguns pontos, perfeito? A gente já viu os direitos políticos, soberania, né, popular, plebiscito, referendo, iniciativa popular, e a gente viu a possibilidade da iniciativa popular para criar projeto de emenda à Constituição, né, e projeto de lei, perfeito? Então vem aqui comigo no quadro, vamos lá, vamos olhar aqui o quadrinho aqui, vamos lá, o artigo 4º, se você reparar, a única diferença aqui da Constituição Federal para a Constituição do Estado do Pará é o artigo, né, que na verdade a gente começa com o artigo 5º, aqui eles começaram no artigo 4º. A única diferença, tá? Mas fica tranquilo, vem os mesmos dispositivos, porém você estuda lá na parte de direitos fundamentais e garantias fundamentais, que é o título 2, né? Então, os direitos são os seus bens declarados no texto da Constituição, né? Então, direito não é aquilo que te dão, tá? Isso daí é a favor. Né? Aquilo, eu vou te dar isso. Não, isso não é direito, isso é favor. Direitos são os bens que estão declarados no texto da Constituição e o artigo 4º da Constituição do Estado do Pará enumera exatamente os mesmos direitos que a Constituição Federal. Então fica fácil você saber na hora da prova, direitos esse, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Até aí igual ao artigo 5º da Constituição Federal, tá? Tanto é que ele coloca exatamente, ele faz menção à Constituição Federal, né? Então todos são iguais perante a lei, sem extinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Estado a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da Constituição Federal e desta Constituição, né? Então, se você reparar aqui, o artigo 4º, ele faz um copia e cola da Constituição Federal, porém ele restringe os brasileiros e estrangeiros residentes no Estado do Pará, né? Ele não quis falar, como não é a Constituição Federal, né? Não tem característica de falar de todos os entes, ele só está referindo ao Estado do Pará, ele colocou exatamente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Estado, né? A gente sabe que, embora a nossa Constituição Federal e a Constituição do Estado do Pará remete aos brasileiros, né? Eles que têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. Sim, brasileiros, seja brasileiro nato ou naturalizado, né? Também os estrangeiros residentes no Estado. Mas se aquele cara vier de outro Estado, ele não tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança? Tem também, tá? Isso é um dispositivo que acabou a Constituição Federal, colocou ali, né, falando residente, estrangeiro residente tem esse direito. E os não residentes? Também tem, tá? O Estado do Pará acolhe expressamente, insere seu ordenamento constitucional e usará de todos os meios e recursos para tornar imediata e plenamente efetivo em seu território os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos abrangidos no título 2 da Constituição Federal. O que ele quis dizer aqui no artigo 5º? Ele quis falar assim, eu não vou escrever lá que você tem direito à propriedade, que a propriedade tem que atender a sua função social, que pode você perder a propriedade por meio de desapropriação, que você pode ser preso por meio de flagrante delito ou ordem judicial, salvo as transgressões e crimes propriamente militares, que podemos ocorrer, né, a pena de privação da liberdade, perdimento de bens, de multa, suspensão e interdição de direitos. Eu não preciso colocar isso na minha Constituição. Eu apenas vou falar assim, eu sigo de forma imediata e plenamente efetivos. Ele quis dizer o seguinte, olha só, eu vou dar aplicabilidade imediata, né, no meu Estado, dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. E a gente estuda exatamente que o título 2 lá da Constituição Federal é dividido, né, em 5 capítulos.
direitos e deveres individuais e coletivos, né? Direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Perfeito? Então, eu venho falando exatamente isso, ó. Direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos, eu vou exatamente usar todos os meios e recursos para dar aplicabilidade imediata. Perfeito? Então, a gente vê, segundo José Afonso da Silva, né, as normas. O que o constituinte aqui do Estado do Pará ele quis dizer? Segundo José Afonso da Silva, ele classifica as normas constitucionais, né, em normas de eficácia plena, contida e eficácia limitada. Perfeito? E aí, muita gente acaba embananando na hora da prova e misturando as normas de eficácia plena com as normas de eficácia... Na verdade, eles misturam a norma de eficácia contida com a limitada, não é? E aí você, pô, caramba, na hora da prova você começa a ficar na dúvida. Só que aí eu vou te ajudar muito agora na hora da prova. Por quê? Porque eu quero que você confunda esses dois, ó. Que é isso, professor? Sério? Sério. Confunde esses dois aqui, tá? Não confunde a contida com a limitada. Por quê? A plena, ela já produz efeitos. Beleza? Tranquilo? E a contida, ela também já produz efeitos. A única que não produz efeitos é a limitada. Então, ó, não produz efeitos. Ué, como assim, professor? A norma de eficácia limitada, ela depende de quê? De lei para a produção dos efeitos. Já contida, a lei vai restringir os efeitos, a produção dos efeitos vai reduzir. Então, olha a diferença na hora da prova. Se você vê que uma norma, o Estado do Pará, ele fala que vai ter aplicabilidade imediata, né? Imediatamente vamos aplicar, ele está se referindo a esses dois aqui. Ele quer evitar essas normas de eficácia, o quê? Limitada, que dependem de lei para a produção dos efeitos. Tranquilo? Maravilha? Vamos continuar aqui, ó. Será punido na forma da lei o agente público, independente da função que exerça, que violar os direitos constitucionais. Agora a gente tem que entrar. Tanto a gente tem o agente público, no caso, respondendo na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Podem ocorrer, né, a punição nas três esferas: na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil, tá? Incide da penalidade na destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção, encargo da administração direta e indireta, o agente público que, dentro de 90 dias do requerimento do interessado, deixar injustificadamente de sanar a omissão inviabilizadora do exercício do direito constitucional. Olha que importante, né? A gente sabe que você tem o direito à ampla defesa, né? Você tem o direito à segurança jurídica, né? Tanto é que a gente fala em direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, o agente público, ele tem o dever, né, de dizer, porque ele representa a administração pública, para os interessados. Então, ó, dentro de 90 dias do requerimento do interessado, deixar injustificadamente de sanar omissão inviabilizadora do exercício de direito constitucional. Então, olha só, vamos observar. O interessado, né, o interessado protocolou na via administrativa, né, um pedido para preservar o seu direito adquirido.
Ah, eu já tenho direito adquirido, eu já celebrei um contrato com a administração pública, agora ela está fazendo isso. Então eu protocolei. E eu vou mandar o meu processo administrativo, né, para uma determinado órgão ou departamento. Que lá tem o quê? Pessoas lá dentro, né? Então tem lá. Perfeito? E aí, essas pessoas, ao receberem o processo, esses agentes administrativos, importante frisar, eles têm 90 dias para se manifestar, né? Para garantir o direito da pessoa, sanar, né? Ou, se não for exatamente o direito, né, negar, que aí essa pessoa tem um direito de recorrer. E aí ele vai recorrer para outro. E aí esse outro tem também o que é? 90 dias para ver se realmente aquela pessoa tem o direito adquirido. Se tiver, dentro de 90 dias tem que sanar, né? Essa norma aí, esse dispositivo, alguma coisa que torne inviável um direito constitucional. Tá? Esse prazo aqui, na verdade, esse prazo que está na Constituição Estadual é exatamente um prazo, né, do dizer da administração pública. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada de fato de litigar com órgão estadual no âmbito administrativo ou judicial. Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão estadual no âmbito administrativo ou judicial. Nenhuma pessoa, até mesmo o servidor público, que ingressar na justiça contra o Estado do Pará, ele não vai ser discriminado e nem com nenhuma forma ser prejudicado, porque ingressou na justiça. A gente sabe, né, que um princípio básico e um princípio democrático previsto no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 35, né, vem falar que a lei não pode prejudicar lesão ou ameaça a direito, não é? Isso daqui é um princípio democrático, gente, né? Princípio da inafastabilidade de jurisdição, bota aí, inafastabilidade de jurisdição, né? Perfeito? Então bota aí, ó, princípio da inafastabilidade de jurisdição. Esse princípio, se você parar para pensar, é um princípio democrático, gente, onde a pessoa, ela pode ingressar na justiça exatamente pleiteando um direito seu, né? E aí ela vai para a justiça ou vai para a via administrativa e ela, se ela for para exercer o seu direito e ser prejudicada ou, né, sofrer alguma discriminação por ter ido à justiça, isso daí é um ato contrário, né, ao artigo 5º da Constituição, perfeito? Então, ó, ninguém poderá ser penalizado, especialmente com a perda do cargo, função, emprego, quando se recusar a trabalhar em ambiente que ofereça iminente risco de vida, caracterizado pela respectiva representação sindical, não se aplicando aqui o disposto dos casos em que o risco seja inerente à atividade exercida, né? Salvo se não for dada a devida proteção. Então, claro, o uso de EPIs, né? Isso daí é um direito bem interessante. É assegurado aos ministros de cultos religiosos, aí a gente fala, né, dos sacerdotes, pastores, bispos, reverendos, né, aos ministros, aqueles que têm um papel de liderança nos cultos religiosos, pertencentes a denominações religiosas legalmente existentes no país, o livre acesso para as visitas aos hospitais, estabelecimentos penitenciários, delegacias de polícias e outros congêneres, para prestar assistência religiosa e espiritual a doentes, reclusos ou detentos, né? A segurança é exatamente trazendo aqui o conceito lá da Constituição, que fala que o Estado é laico, leigo, não confessional e respeita a liberdade de crença dos indivíduos, né? Nenhuma pessoa poderá ser submetida às condições degradantes de trabalho ou a práticas análogas ao trabalho escravo, seja em ambiente doméstico ou rural, nem a qualquer outro constrangimento que não os provenientes do ordenamento constitucional da União e do Estado do Pará, né? Aqui a gente tem, a nossa Constituição veda as penas cruéis, né?
A nossa Constituição veda o trabalho escravo, né? Tanto é que ela prevê no artigo 243, eu acho, da Constituição, com a redação da emenda 81, fala, né, que vai ocorrer a desapropriação confiscatória se ocorrer cultivo de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo ali naqueles locais. Perfeito? Então a gente observa também esse ponto. Aqui eu falei da soberania popular e eu já falei na aula passada, né? O plebiscito, referendo, a iniciativa popular são formas, são instrumentos de democracia direta ou democracia participativa, né? A iniciativa popular a gente leu aqui e agora a gente vai falar da organização do Estado, perfeito? Então vamos lá, a organização do Estado está lá no artigo 10 da Constituição do Estado do Pará e aqui a gente vai trabalhar, de certa forma, com a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Pará, tá? Então, para a gente sempre comparar um com o outro, o artigo 10 fala que a cidade de Belém é a capital do Estado do Pará. Então, marca isso daqui, é importante, né? O Estado do Pará tem a cidade de Belém como a capital, perfeito, do Estado. O governador... Ué, cadê meu negocinho? Opa. Não pegou. Saiu? Saiu. O governador, com a autorização da Assembleia Legislativa, poderá decretar a transferência da capital temporariamente, isso daí é importante também, a possibilidade de fazer uma transferência, tá, da capital de Belém para outro lugar, a transferência da capital, desde que, primeiro, você tem que observar isso, transferência da capital. A capital, a gente tem o cuidado, né, de falar que tem a capital que é definida na Constituição, né, que é Belém, perfeito? Belém. E temos a capital que pode ser colocada de forma temporária. Então é importante também. De forma temporária, a primeira coisa que você tem que lembrar é que tem que ter autorização da Assembleia Legislativa. Perfeito? Tem que ter votação da maioria dela, né? A maioria dos deputados estaduais tem que autorizar. O Poder Executivo, o governador, pede, a Assembleia autoriza. Então, ele tem que definir também, quando ele pedir, qual é o prazo. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, vem aqui, ó, decretar a transferência da capital temporariamente para outra cidade do território estadual, dentro do estado do Pará, tá? São poderes dos estados independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, executivo e o judiciário, né? Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições em que for investido nas funções de um deles, não poderá exercer a de outro, né? Cuidado, que embora a Constituição, no artigo 11, fala exatamente sobre a divisão territorial, né, dos poderes, poder legislativo, executivo e também o judiciário, a gente tem que tomar cuidado que existem as funções típicas e funções atípicas, né, que estão previstas na Constituição. A gente lembra que no estado do Pará, o poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. Foi? Tranquilo? Né? Já o poder judiciário, a gente tem o governador. Perfeito? Já o executivo, já o poder judiciário, a gente tem o que? O Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Beleza? Então cuidado com isso na hora da prova, tá? Professor, também temos o Tribunal de Contas do Estado do Pará, né, que vai auxiliar a Assembleia Legislativa no exercício do controle externo, e também temos o Ministério Público do Estado do Pará, né, que é o Procurador-Geral de Justiça. Perfeito? Tranquilo? Ah, temos também a Procuradoria-Geral? Temos, que está no Poder Executivo. Perfeito? Vamos lá. São símbolo do Estado do Pará a bandeira, o hino e o brasão
das armas, né? Adotados à data da promulgação desta Constituição e outros estabelecidos em lei. Perfeito? Tranquilo? Artigo 13, inclui-se entre os bens do Estado do Pará. Isso daqui é uma cópia. Se você pegar o artigo 26 da Constituição Federal, você vai ver exatamente quase um copia e cola, né? São bens, né, do Estado do Pará, são bens públicos, né? Os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes, em depósito, ressalvada neste caso na forma da lei as decorrentes de obras da União, as áreas ilha-oceânicas costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, de municípios ou terceiros, né? As ilhas fluviais, lacustres não pertencentes à União, as terras devolutas que não compreendidas entre as da União, né? As terras que são, assim, de uso do Estado, que não for, né, de uso público, mas não for da União, é do Estado, né? Os lagos e qualquer corrente de água em terrenos de seu domínio e os rios que têm nascente e foz em seu território, bem como os terrenos marginais, manguezais e as praias respectivas. Perfeito? Aqui, ó, importante a gente bater esse artigo 14. Deixa eu beber uma água aqui que estou já com a... O artigo 14, ele vai falar assim, ó, sobre a possibilidade de criação, subdivisão ou desmembramento de Estado, tá? Na verdade, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 18, deixa eu pegar a Constituição Federal, no artigo 18, parágrafo, acho que é parágrafo 2º, eu acho. Parágrafo 2º ou parágrafo 3º, agora eu não me lembro de cabeça, né? Já tô meio lesadinho ultimamente. Artigo 18, parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, tô lendo a Constituição, tá? Pelo amor de Deus. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrarem para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e o Congresso Nacional por meio de lei complementar, né? Então a gente vai ver agora exatamente como faz a criação de um estado, né? E aí, o que a gente tem aqui, ó? Como é que fala? O artigo 14 fala: a incorporação, a subdivisão ou desmembramento do Estado para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais só poderão ocorrer mediante a aprovação da população a ser definida em lei. Então, vamos entender aqui, ó. Então, o que ele fala? Ele pede para fazer uma aprovação da população. Note-se que a Constituição Federal falou exatamente sobre a aprovação da população diretamente interessada. Por quê? Porque se for, por exemplo, vamos dizer, a incorporação, né? A incorporação do Estado do Pará em outro estado. Então, vai fazer um plebiscito, tanto no Estado do Pará, tanto no estado que vai, né, receber o Estado do Pará. Então, nesse caso, né, a gente tem um plebiscito nos dois estados, perfeito? Então, mas a aprovação da população tem que ser feita por meio de plebiscito, perfeito? Conforme a Constituição Federal, né? E aí, a aprovação a ser definida em lei através de plebiscito e do Congresso, bota aí, ó, Congresso Nacional, na forma da lei, por meio de lei complementar. Na verdade, o projeto de lei é um projeto de lei complementar, que cria o Estado, tranquilo? Só que a gente tem que fazer uma observação aqui. O que a gente tem? A gente tem uma lei complementar, por exemplo, vamos dividir o Estado do Pará, né? Divisão do Estado do Pará. O que a gente tem? Na verdade, até ocorreu já esse plebiscito. Eu estou até procurando aqui, que foi em 2011 que ocorreu um plebiscito sobre a subdivisão do Estado do Pará, que ia ser Pará, Carajás e Tapajós. Isso, lembrei, maravilha.
Então vamos pensar aqui comigo, lá em 2011. Primeiro foi feito um plebiscito. Por quê? Ia ter 3 estados, um governador aqui, outro governador aqui e outro governador aqui, não é? Então, tem a aprovação da população, a população falou não. E olha só que interessante, se a população falar não aqui, se ela não aprovar, está arquivado esse projeto de lei, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Outro ponto importante é que se a população aprovar, ela vai enviar isso, né? Vão enviar isso para o Congresso Nacional. Isso vai ser o quê? Votado. Vai ser votado na Câmara e ser votado no Senado. Vai ser votado lá no Congresso. Então eu queria fazer uma aberturazinha aqui rapidinho para falar, né? Quando vocês pegam lá o artigo 48 da Constituição, artigo 48, inciso 6, tá? Bota aí, artigo 48, inciso 6 da nossa Constituição. Bota aí, ó. O artigo 48, inciso 6, fala uma coisa muito importante para você, tá? Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, dispor especialmente as matérias da União, especialmente sobre, inciso 6, incorporação, subdivisão, desmembramento de área de territórios ou estados, ouvindo as respectivas Assembleias Legislativas. O que está dizendo o artigo 48, inciso 6? Que o Congresso Nacional vai votar, mas vai ouvir a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, né? Mas vai apenas ouvir. O Congresso Nacional não vincula a votação da Assembleia. A Assembleia não vai votar. Ela apenas vai falar. Porque o Congresso apenas vai ouvir. Perfeito? Por isso que o plebiscito, que está aqui, ó, aqui em cima, o plebiscito, ele é vinculado. Já o Congresso Nacional ouvir a Assembleia Legislativa é meramente discricionário. Ouvir, pô, maravilha, show de bola, vida que segue. E o presidente da República vai sancionar esse projeto de lei complementar. Perfeito? Maravilha? Cuidado com isso, tá? Vamos aqui só para fechar, antes de falar de competências. É vedado aos estados e aos municípios dentro do estado do Pará estabelecer cultos religiosos, igrejas subvencionadas e embaraçadas de funcionamento, manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, colaboração de interesse público. Isso está na Constituição, no artigo 19. Recusar a fé aos documentos públicos, né? O estado do Pará, aqui não aceita carteira de motorista, não. Tem que ser a carteira de motorista própria do estado do Pará. Isso é recusar a fé, é um documento público, né? Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, também, né, no aspecto discriminatório em relação à pessoa, também é uma vedação, tá? Fechamos aqui, no próximo bloco a gente continua.